Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Atualidades. O tema de hoje: quem irá para o segundo turno das eleições presidenciais? Essa é a discussão fundamental nesta etapa do processo eleitoral. Como todos vocês sabem e acompanham, essa é uma campanha eleitoral profundamente polarizada. Ao contrário das eleições presidenciais posteriores a 1994, que foram eleições que se disputaram mais ao centro, com os candidatos tratando de serem convincentes junto a eleitores que queriam mudanças, mas mudanças tranquilas, mudanças que não abalassem a estrutura política e econômica do país. Ao contrário dessas eleições posteriores a 94, que tiveram essa marca, a campanha eleitoral de 2018 é semelhante à de 1989. Ela não se disputa pelo centro, ela se disputa pelas pontas. O humor majoritário dos eleitores não é mudar sem abalar o edifício político e econômico do país. O humor majoritário é colocar por terra o edifício político e econômico visível à maioria da população, que é não apenas o sistema político apodrecido, mas fundamentalmente aquilo que as pessoas veem e sentem nas suas vidas, que foi construído depois do golpe de 2016 que derruba a presidenta Dilma Rousseff. A esmagadora maioria da população é contra o governo Temer, é contra sua agenda de reformas liberais. Mas a população se divide em dois grandes blocos que desejam liquidar com esse edifício apodrecido. Uma parte da população, aquela que vota em Bolsonaro, quer uma solução radical e regressista, que tem a ver com a destruição de valores e instituições da democracia e da Constituição brasileira. Querem um governo forte, um regime de força. Querem que o país seja reconduzido a um estado de arbítrio. Boa parte dos eleitores tem essa percepção e se alinham, repito, ao redor de Jair Bolsonaro. Outro bloco se forma à esquerda, ao redor de Lula, do PT e do representante de Lula e PT nessa corrida presidencial, que é Fernando Haddad, que quer a derrota do governo Temer e de sua agenda, quer a reconstrução democrática e constitucional, quer que o país aprofunde as reformas, adote reformas estruturais que distribuam renda e riqueza, quer uma solução em que a desigualdade seja combatida, em que seja ampliada a democracia, em que sejam ampliados os direitos civis. Esses dois polos acumulam a maior parte das intenções de voto. Praticamente 2/3 dos votos válidos giram entre Haddad, o candidato de Lula, e Jair Bolsonaro, o candidato do neofascismo. Neste processo político, as forças situadas ao centro estão combalidas. A centro-direita, verdadeiramente, está, ao que tudo indica pelas pesquisas, a centro-direita está arrasada. Ela está fragmentada entre 4 candidaturas e ela está destroçada pelo seu comprometimento com o governo Temer e com sua agenda de reformas antipopulares. Nas últimas pesquisas, eu vou tomar como marco, por exemplo, o Datafolha. A candidatura de Geraldo Alckmin tem 9%, a candidatura de Marina Silva tem 7%, 16% os dois. Se nós somarmos aí mais Meirelles, Amoedo e Álvaro,
dias nós vamos ter os 3 somados mais 8%, o total da centro-direita totalmente fragmentada chega a 24%. Juntos, eles não chegam ao tamanho de Bolsonaro, que lhes ha roubado grande parte do voto. Bolsonaro, que na mesma pesquisa do Datafolha, que é a pesquisa mais desfavorável ao PT e ao Fernando Haddad, juntos eles não chegariam aos 28% de Bolsonaro, mas eles não estão juntos, estão fragmentados. Nenhum deles revela competitividade. Alckmin parece ao caminho da morte e Marina Silva já está praticamente enterrada. A não ser que haja algum fato espetacular na campanha eleitoral, é muito pouco provável que da centro-direita emerja um candidato capaz de reunificar o bloco conservador, roubar votos de Bolsonaro e se apresentar para o segundo turno contra Fernando Haddad. Por outro lado, Ciro Gomes, que chegou em certo momento e está em segundo lugar nas pesquisas, já foi ultrapassado por Fernando Haddad. Na mesma pesquisa do Datafolha, Fernando Haddad está com 16% dos votos, Ciro Gomes com 13%. Na pesquisa do Ibope, divulgada um dia antes do Datafolha, Fernando Haddad já estava com 19% dos votos e Ciro com 11%. Várias pesquisas internas dos partidos, os chamados tracking, são pesquisas diárias que são feitas especialmente através do telefone, e algumas outras pesquisas de rua que estão para ser anunciadas, inclusive nas próximas horas, como a do Poder 360, demonstra que Haddad já se descolou e se descolou bem de Ciro Gomes. Ciro Gomes já vai ficando para a rabeira. Ciro Gomes, na centro-esquerda, também vai perdendo competitividade. Os votos que ele consegue ganhar, especialmente de Marina Silva desidrata e Ciro Gomes ganha força às custas dos votos que Marina Silva perde. Ciro Gomes, esses votos que ele ganha, ele perde em dobro ou em triplo pelo avanço da candidatura que representa Lula, a candidatura de Fernando Haddad. Por isso Ciro primeiro estagnou e agora pode inclusive vir a cair um pouco em função do avanço de Fernando Haddad junto aos eleitores petistas. Fernando Haddad, repito, na pesquisa do Datafolha tem 16%, na pesquisa do Ibope tem 19%, mas ele ainda tem muito espaço para crescer. Nem todos os eleitores petistas sabem que ele é o candidato de Lula. Ainda há cerca de 35% dos eleitores lulistas que não sabem que Haddad é o candidato do ex-presidente. 33% dos eleitores estariam dispostos, 33% dos eleitores garantem que votariam num candidato indicado por Lula. Outros 16% dizem que poderiam votar num candidato indicado por Lula. E Fernando Haddad ainda tem de 16% a 19% das intenções de voto. Isso significa dizer que o espaço de crescimento de Fernando Haddad, em função do apoio do ex-presidente Lula, é um espaço muito grande. O que implica em dizer que a tendência é que ele continue a crescer numa velocidade talvez um pouco menor que a atual, ele mais que dobrou seus votos entre uma pesquisa e outra, eventualmente numa velocidade um pouco menor do que a atual, mas Fernando Haddad tende a continuar crescendo e seu potencial se localiza em alguma coisa entre 25% a 30% dos votos no primeiro turno. O mais provável é que nós cheguemos ao final da primeira volta com essa polarização totalmente consolidada. Bolsonaro como candidato da direita, Fernando Haddad como candidato da esquerda, numa confrontação entre barbárie e civilização, civilização e barbárie expressa pelas duas pontas do sistema político e não sobre forças centristas. Esse cenário desespera as elites brasileiras. Por que esse cenário desespera as elites brasileiras? Porque sabem que numa confrontação entre Fernando Haddad e Bolsonaro, as chances do representante petista são muito elevadas por conta da rejeição ao Bolsonaro. Nos últimos dias, parte do bloco golpista, em especial a Rede Globo de televisão, junto com outros veículos, começou a operar uma tentativa desesperada para ver se infla Ciro Gomes, para ver se Ciro Gomes é capaz de deslocar Fernando Haddad do segundo turno.
Esses setores das elites fazem o seguinte cálculo: já não dá mais para esvaziar Bolsonaro. Bolsonaro se consolidou como candidato da direita e nenhum candidato de centro-direita teria capacidade de desinflá-lo e passar para o segundo turno. Apenas seria possível não ter a polarização entre Bolsonaro e Haddad, segundo esse cálculo, se Fernando Haddad fosse deslocado, ainda que tivesse que ser deslocado pela candidatura de Ciro Gomes. As elites do país não gostam de Ciro Gomes. Ciro Gomes é um homem do campo progressista. Ciro Gomes tem um programa avançado, em boa medida semelhante ao programa do Partido dos Trabalhadores. Mas para derrotar o PT e Lula, as elites do país são capazes de qualquer coisa, até mesmo se abraçar com um adversário. Ciro Gomes começa a ser anunciado como um candidato que tem mais chances de vencer Bolsonaro no segundo turno. Ciro Gomes começa a ser tratado por alguns colunistas e por alguns editoriais como um novo homem que já não tem mais a radicalidade de estilo do passado, que hoje já seria um homem mais ponderado, que vai retornando ao seu papel centrista, nem esquerda nem direita, ao contrário dos últimos anos, quando andou aliado às forças de esquerda e ao PT. Os meios de comunicação tratam de apresentar Ciro Gomes como mais palatável aos eleitores de centro, para ver se engordam um pouco o candidato pedetista e ameaçam o crescimento acelerado de Fernando Haddad. Além de colocar Ciro Gomes nessa posição, os meios de comunicação desfecham ataques violentos contra Bolsonaro, porque para essa estratégia dar certo não basta apenas tentar engordar Ciro Gomes, é necessário caracterizar Bolsonaro como um inimigo a ser abatido. Veja só que ironia, as elites do país que geraram Bolsonaro na luta pela derrubada do governo da presidente Dilma, agora combatem Bolsonaro para, em torno do espantalho, do perigo que representa Bolsonaro, forçar a ideia de que apenas Ciro Gomes estaria em condições tranquilas de derrotar Bolsonaro, ao contrário de Haddad. Há um terceiro elemento. Os meios de comunicação tratam de semear confusão, cisânia, divisão nas fileiras petistas. Ora, pegando o tema do indulto do presidente, tentando constranger o candidato Haddad a dizer que não daria o indulto ao presidente Lula, quando todos sabem que o presidente Lula é quem não quer o indulto, porque o presidente Lula quer ser absolvido pelas cortes superiores, quer que seja reconhecida sua inocência pelas instâncias máximas do Poder Judiciário brasileiro, ora soltando notícias sobre a indicação de ministros liberais no eventual governo Haddad, ora falando em moderação do programa econômico do candidato petista, um monte de notícias cujo objetivo é quebrar os laços de confiança entre o eleitorado petista e o seu candidato, de tal sorte que o escolhido da vez, Ciro Gomes, possa vir a pescar nas águas petistas e abafar, reduzir o crescimento vertiginoso do candidato Fernando Haddad. Essa é a operação que está em curso, provavelmente a última das operações possíveis para as elites do país, para evitar um segundo turno Bolsonaro-Haddad. As elites não gostam desse segundo turno? Vou repetir, porque esse segundo turno traz uma tendência de favoritismo a Fernando Haddad, de retorno do PT ao comando do Estado e de vitória política espetacular, colossal do ex-presidente Lula sobre a burguesia do país, sobre as forças conservadoras e sobre os meios monopolistas de comunicação. Outros movimentos estão em curso. Setores ainda mais reacionários colocam já sob questão, colocam em dúvida, ameaçam com não reconhecer a legitimidade do processo eleitoral se ganha Haddad. Bolsonaro verbalizou isso. O gorila fardado que é seu vice-presidente também assinou com isso. Outros setores reacionários fazem o mesmo. Se Haddad ganhar, o jogo não vale. Se o presidente Lula for libertado em função desse resultado eleitoral, não importa por que meio, o jogo não vale. Cria um ambiente de instabilidade, de terror no país. Como quer dizer? Não votem no Haddad, porque se votarem no Haddad, o país vai viver uma crise, uma instabilidade, um golpe, uma guerra civil. Tratam de colocar o terror
sobre os eleitores para que a ascensão de Haddad seja detida. Eu não digo, não faria jamais essa afirmação, que Ciro Gomes esteja pactuando com os setores das elites que tratam de inflá-lo. Não acredito nisso, não há provas, não há indícios de que assim o seja, mas o fato é que as elites do país tratam de cavalgar a candidatura de Ciro Gomes nesse momento para tentar tirar Haddad do segundo turno. Outras questões são importantes sobre o cenário eleitoral. As eleições podem ser resolvidas no primeiro turno? Muito dificilmente. Uma análise matemática rigorosa mostra que nem Bolsonaro tem condições de vencer no primeiro turno, nem Fernando Haddad. As eleições, muito provavelmente, irão para uma segunda volta. Por que Bolsonaro não tem como vencer no segundo turno? A conta é relativamente simples. Bolsonaro hoje, segundo, novamente, a pesquisa do Datafolha, tem 28% das intenções de voto. Para ele poder vencer já no primeiro turno, ele teria que chegar a algo como 45% a 47% dos votos, o que daria mais de 50% dos votos válidos. Para isso acontecer, ele teria que somar aos seus 28% mais de 2/3 dos votos da centro-direita. A centro-direita está com 24%. Bolsonaro teria que tirar de 17% a 20% desses 24% para poder ter uma vitória já no primeiro turno. Isso é praticamente impossível. Seria desconhecer que o PSDB, embora muito combalido nesse processo eleitoral, ainda detém uma fatia importante dos votos do país, tem capacidade de crescer na reta final, como em outras eleições, e há uma parte do eleitor centrista, mesmo do eleitor de centro-direita, que não é para Bolsonaro. É antipetista, mas não é para Bolsonaro. Portanto, as dificuldades de Bolsonaro em vencer na primeira volta são muito evidentes. Tampouco Fernando Haddad tem condições de ganhar no primeiro turno. Mesmo que todos os votos do Ciro Gomes migrassem para Fernando Haddad chegaria hoje a alguma coisa como 32%, 33%. Mesmo que Fernando Haddad viesse alcançar o topo das possibilidades eleitorais, que é a realização plena da taxa de transferência dos votos de Lula para Haddad, ele iria para algo ao redor de 28%, 30%, seria o topo de desempenho eleitoral, somando-se a uma fatia do Ciro que permanecesse ao redor de 10%, ele chegaria a 40% dos votos totais, isso não permitiria ter 50% dos votos válidos. Portanto, podemos afirmar com grande margem de certeza de que as eleições irão para o segundo turno. Esse segundo turno será caracterizado, repito, pela luta entre a civilização e a barbárie. E esse cenário é muito bom para as forças progressistas. Bolsonaro é o candidato ideal para ser enfrentado pelas forças progressistas. Não apenas por razões eleitorais, porque contra Bolsonaro seja mais fácil construir um movimento antifascista e levar ao triunfo o representante de Lula, o candidato petista Fernando Haddad, mas também por razões políticas e pedagógicas. Bolsonaro é a cara real da elite brasileira. Bolsonaro é a cara real da burguesia brasileira. Bolsonaro é a cara real do bloco golpista. Bolsonaro é a burguesia sem verniz, sem disfarce, sem abotoadura, sem gravata, sem sapatos lustrados. Não é a burguesia que se fantasia de moderna. Essa é a elite real do país, que é racista, que é homofóbica, que é misógina, que é profundamente atrasada, que deu apoio à ditadura durante seus 21 anos. Portanto, é uma disputa sem disfarce entre a esquerda e a direita, entre a civilização e a barbárie. É uma disputa que acerta as contas da história do país. E, portanto, deve ser recebida pelos eleitores progressistas como um cenário adequado, como um bom cenário, como o melhor cenário para a disputa presidencial. Claro que os neofascistas também preferem enfrentar o PT, pelos mesmos motivos espelhados. Os neofascistas, ponta de lança
da burguesia brasileira, dos seus setores mais reacionários, quer enfrentar o PT para poder legitimar sua solução neofascista e arrastar debaixo das suas asas o conjunto da burguesia e das elites do país. Portanto, esse confronto entre civilização e barbárie, ele é um confronto limpo, é um confronto transparente, é o confronto que permite ao país escolher muito claramente o seu rumo. É o rumo da democracia, da Constituição, das reformas sociais, da distribuição de renda e riqueza, da soberania nacional, ou é o rumo do neofascismo, da superexploração do trabalho, da quebra dos direitos civis, da ruptura constitucional? Esse confronto é fundamental e positivo para a história do país. E tudo indica, pelas pesquisas, que essa é a tendência que se consolida. É a tendência de uma situação histórica na qual a civilização enfrentará armas contra a barbárie. Por aqui eu termino minha exposição. Antes de terminarmos o programa, 3 observações. Primeira, Opera Mundi chegou aos 25 mil inscritos no YouTube. Peço a vocês, aqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no canal de Opera Mundi no YouTube. Lá é uma plataforma mais amigável para a transmissão de vídeos, onde vocês poderão assistir nossos programas anteriores e também nossas transmissões ao vivo. Terceira observação. Façam uma assinatura solidária de Opera Mundi no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nosso site possa ter os recursos e sustentar sua atividade jornalística, sustentar sua batalha cotidiana de ideias e informações contra a mídia monopolista. Portanto, eu peço a vocês, façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. Aqui vamos encerrando o nosso programa 20 Minutos Atualidade dessa sexta-feira, dia 21 de setembro. Nós voltaremos a nos ver na próxima terça-feira com o 20 Minutos História. Queria agradecer a todos que nos acompanharam nessa tarde, quem gostou do programa que o compartilhe, e nós voltaremos a nos ver na próxima terça. Até lá, um grande abraço.